Salve loucos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem, espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui na Vox Tech, certo? Aqui em Faxinal, Paraná. Tô aqui com o Cláudio, com a esposa dele, a Tânia. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história desse provedor, como que eles começaram e como que tá essa rede hoje aqui, migrando tudo já para fibra ótica, certo? Isso mesmo. Antes da gente começar a falar de ampliação, fibra ótica, cabo, etc, GPON, EPON, eu quero saber como que vocês começaram nesse ramo de internet, nesse ramo de provedor de internet. Nós viemos de informática, manutenção, servidores, equipamentos em geral. Então já tinha uma boa noção de redes e por volta de 2007, 2008 a gente migrou para o mercado de provedores, mantendo as duas atividades, né, e pouco a pouco diminuindo a parte de informática e aumentando a parte de telecom. O que se fazia na informática? Curiosidade. Na parte Vendas de equipamentos. Legal. Tanto via Proger, profissionais liberais, governo. E aí teve uma época que esses projetos pararam, foi quando a gente sentiu a necessidade de migrar para uma outra atividade. Que legal, que aí foi o Provedor de ramo internet. de provedor. E como que foi esse começo, cara? O começo Como foi, onde é que você viu isso assim? Pô, viu o primeiro provedor, ou você já Isso, conhecia? já existia um amigo nosso que tinha iniciado a atividade como provedor. E os equipamentos realmente na época eram completamente diferentes do que a gente tem hoje, né? E ele tinha muita dificuldade de manter uma rede estável. Falei, bom, vamos tentar fazer alguma coisa que supra a necessidade das pessoas e que dê uma estabilidade. Mas os radinhos 2.4 da época, montava-se a rede Wi-Fi, ela funcionava muito bem, mas não existia protocolo anti-colisão. Então, automaticamente, uma hora a rede bugava. Sim, sim. E isso foi há alguns anos, a rede foi melhorando, os protocolos evoluindo, e com isso a gente conseguiu ter uma rede bem mais estável. Entendi. Vocês começaram no rádio, né? No rádio. No rádio, Isso. né? Sempre aqui em Faxinal, sempre foi Vox Tech. Sim, a matriz sempre foi Faxinal, Tá. mas a gente começou como Luthier, né? Isso, Luthier. Luthier era o nome do provedor. Era o nome do provedor. Legal. Tanto que muita gente até hoje é só Luthier, né? Conhece como Claudinha Luthier. da E- Luthier, Sério? Tem Ana da cliente Luthier. daquela época ainda? Tem, nós Tá somos junto cliente hoje? com 15 anos, mais ou menos, que começou com a gente e está até hoje. Que legal. Clientes que lembram da gente até hoje quando vê. Ah, eu comprei o computador na época do Claudinho. Sério? Isso. Caramba. E foi bem interessante, porque são clientes bem fiéis, vieram da época de informática, passaram pelo início do provedor, todas aquelas dificuldades, e estão com a gente até agora na era da fibra ótica. Teve a mudança, né? Isso. Vox Tech, Sim. trocou o nome da empresa. Trocou o nome da empresa porque nós queríamos desvincular a informática do provedor. Então a gente precisou separar. Entendi. Aí teve a hora que o provedor tomou conta e não teve Isso. mais tempo pra informar. Aí não teve mais tempo a informática, é verdade. No começo foi... Pô, eu gosto de falar de começo, cara. O começo foi muito complicado, assim, a questão de equipamento. Era mais difícil conseguir equipamento, a questão de link mesmo, era mais complicado? Link era muito difícil, existiam apenas duas empresas. Uma era uma operadora que não gostava de vender link para provedor, a outra era uma empresa aqui do Paraná, Copel Telecom. Eles se prontificaram a vender link dedicado, porém eles não conseguiam atender a demanda. Nem eles tinham esse entendimento, às vezes o cara tinha uma porta de 1 mega, com muito sacrifício ele conseguia uma porta de 2 megas para agregar, mas chegava no final do ano, no boom, não tinha mais banda. Então foi Entendi. bem complicado. Então na época vendia o KBPS, né? KBPS era 64, 64 128. KBPS. Os caras que queriam a maior banda era 256 kbps. Era bem no início mesmo. Não que eu não lembre ali, tá? 2006, 2007. Isso. Não que eu não lembre, porque eu já começava a ter meus computadores ali, mais ou menos nesses meados também. Mas a gente não fazia quase nada, né? Com 64 KBPS, né? Era muito... algo muito simples. Era uma pesquisa, Yahoo ainda era o principal portal de notícia. Google estava iniciando ali nessa época. O que era forte eram os chats, né? Os Chat chats. do Yahoo. Isso. O pessoal queria internet pra isso, né? Site pop ICQ. ainda, né? Pop, né? Isso. Uhum. Pop, UOL, era o forte da Era época, né? o forte da época. Ainda bem que não tinha vídeos naquela época. Senão vocês estavam... Pra baixar Todo mundo tava enrolado, né? baixar uma musiquinha no MP3, acho que era um dia. Eu sei, cara, eu sei. Eu passei por isso também. Chegava 99%, caía a conexão. Nossa, cara. Hoje, não, tá, lá atrás era KBPS, né? Isso. Depois vocês migraram, vocês começaram a trabalhar com rádios da Câmbio, não foi? Isso. Na era câmbio, nós já viemos com uma proposta forte de competir com as velocidades da fibra na época,
Falamos isso de 4 anos atrás, 5 anos atrás, né? Então nossos rádios já entregavam planos de 30 megas, 50 megas naquela época. Caramba. E os últimos rádios que a gente adquiriu da linha C já entregavam 100 megas para o cliente final. Isso em rádio, bem tranquilo, entre velocidade para vídeo, essas coisas, o cliente não nota muita diferença da fibra. Ele vai notar realmente só em questão de games, essas coisas, porque existe o GPS para evitar a colisão de pacotes e ele dá uma atrasadinha, mas fora isso os rádios funcionam perfeitamente. Tranquilo. Você trabalhou com outros rádios, depois migrou para os rádios da... Isso, a gente trabalhou com outras 2 marcas e por fim a gente casou com a Câmbio, foi o equipamento mais estável, mais veloz e que reduziu o número de chamadas Isso que eu ia drasticamente. perguntar, por que câmbio, né? A gente tem tantas marcas hoje no mercado, né? Mas eu ouço falar muito bem, né, cara, da câmbio, questão... de ruído, né, que a gente tinha comentado antes mesmo, né? Isso, o filtro de ruído deles é incrível. Então você coloca o rádio, mesmo numa cidade maior, com interferência, ele continua entregando banda, continua entregando latência boa, o cliente ainda tem uma boa experiência, com a vantagem do rádio praticamente nunca travar lá no cliente. Dificilmente um cliente liga e você pede para ele desligar e ligar da tomada. Normalmente é o roteador dele que é mais simples, que precisa fazer isso. O rádio toca lá tranquilo. Continua tocando de boa. Exato. Fica a dica aí, provedores. Legal. Pô, então teve esse tempo do rádio, né? Sim. Começou a mudança da empresa, né? De informática, depois o provedor, depois começou com alguns rádios, depois foi para os rádios da Câmbio. Isso. E agora vocês estão a todo vapor aqui na fibra ótica, né? Exato. O que levou, já que vocês já tinham rádios que entregavam 100 megas, por que não dá para fibra? Fui um pouco relutante na fibra, sempre fui apaixonado por rádio. E rádio não rompe, né? Então é mais simples. Eu adoro rádio. Pelo menos eu gosto da instalação, que é fácil. Sim. Eu acho fácil. É muito mais Só rápido. bota a torrezinha, tá lá, tranquilo. A manutenção é tranquila também. Isso, e para nós sempre foi uma paixão. Então para mim foi um pouco relutante, mas entrou a hipervelocidade, que são os planos acima de 100 mega. E para entregar isso no rádio se tornou um pouco complicado. Mesmo com a câmbio, o custo do equipamento cliente disparava. Então, na proporção, compensou lançar a fibra e ter planos maiores, 300, 500 mega, algo que realmente atendesse o desejo do assinante. E como que os clientes, né, viu essa mudança? Foi fácil? Vamos tirar aqui o rádio de vocês, colocar fibra? Não foi. Existiam alguns clientes que tinham a paixão para ter fibra à vontade, por causa do marketing, mas existiam outros clientes que foi mais complicado. Eles não queriam migrar do rádio. Eles falaram, não, meu rádio funciona, me atende super bem, por que eu vou migrar para fibra? Não, porque você vai ter mais velocidade, vai ter 200 mega, 300. Não, mas eu tenho 100, está me atendendo. Então existe um trabalho para fazer... Que já era bom, né, no Sim. rádio, né? Já funcionava, perfeito, né? E eles diziam que atendia a necessidade deles, atendia a velocidade, a expectativa, os vídeos rodavam bem e existe uma relutância até hoje para migrar para fibra ótica. É que a gente gostaria de desativar alguns POPs, que ficaram menos clientes, e poder migrar isso para outros lugares. Mas eu acho que esse ano nós não vamos conseguir, porque os clientes ainda têm uma relutância para vir para a fibra. Querem ficar com Caramba, rádio. cara, que doideira. Então você tem ainda alguma parte nos rádios ainda, tem bastante fibra aqui em tudo já que a gente Sim. andou por aqui, né? Exato. Tem um monte de bobina aqui, inclusive. É. Tudo para ampliação. Tudo para ampliação. Qual que é a de ideia rede. com essas bobinas aqui? Aqui vai atender, aqui a gente pediu para vir menos, porque eu fiquei com medo de encher todo o espaço e a gente não conseguir fazer a entrevista e tudo mais. Mas é para atender 5 cidades novas, que é para ocorrer em torno de 60 dias. E aí organizar isso até o meio do ano para iniciar um novo projeto para o segundo semestre. Legal. Então nós devemos fazer pouco mais de 40, 50 quilômetros de rodovia e 60, 100 quilômetros de cidade. De cidade. Caraca. Aí no segundo semestre a gente triplica isso. É bastante coisa. É bastante coisa. Para nós era um projeto pro ano que vem. Mas aí surgiu o Jordão, O Jordão. com aquela animação toda dele, felicidade, e falou, vamos fazer tudo de uma vez? Comprei a ideia e falei, vamos. Foi pra cima, Vamos pra cima. abraçou. E hoje, né, vocês começaram entregando kbps e hoje entrega altas velocidades. A gente tá com alguns panfletos aqui. Deixa Isso, eu pegar um aqui. Aqui, ó, velocidade 100% fibra ótica, 500 mega hoje. 500 mega. Nós já temos bastante empresas que têm o plano empresarial de 500, mas também tem residências, casas. E o plano mais vendido hoje, por incrível que pareça, é o 300. O pessoal fala assim, eu não preciso de 500, mesmo que o preço seja muito parecido, 300 vai me atender. Mas eu sonho que um dia vai ser o 500 entregado no Wi-Fi,
Pra todo mundo. A gente está utilizando esse aqui. É um equipamento da ZTE esse daqui, né? ZTE. Bom pra caramba, hein, Muito cara? bom. Bom pra caramba. Hoje a nossa rede é 100% ZTE. Que legal, que legal. OLT, tudo. OLT, ONU, Que legal. 100%. Esse equipamento parece duas anteninhas, mas ele é multimimo, entrega os 500 MB no cliente. Se o celular do assinante, claro, for compatível com a velocidade. É a 670? 670. Tá vendo como é que eu sei, cara? É que eu sei de tudo. Eu já fiz, inclusive, um vídeo Legal. dessa ONT aqui. A gente fez teste de velocidade e realmente ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo. E aí, para alguns clientes mais específicos, a gente entrega a 680, que é aquela que parece uma aranha com 6 antenas. Sei também dessa daí. Sei Isso. também. Entrega Huawei também? Huawei, Aham. normalmente quando o assinante fala assim, eu já tenho meu roteador e tal, Ou é um cliente no rádio lá. aí a gente entrega para ele a ONU router, mas sem Wi-Fi, Uhum. e normalmente depois de um mês ele fala assim, não tá passando toda a banda, aí nós colocamos um Huawei para ele e resolve o problema. Entendi. Legal. É bom que até amplia o sinal na casa, né? Você quer que Isso. coloque em outro ponto, né? Isso evita de ter 2 roteadores, o sinal chega com mais intensidade. Legal. E a Voxtec, a gente pode esperar alguma coisa do tipo, ou já tem, né? No caso, algum SVA como TV, multistream? Para o segundo semestre, junto com a nova ampliação, existe algumas novidades. Algumas coisas como MVNO, né? Que legal. TV também existe a possibilidade, porém não tem nada fechado. Uhum. É algo muito específico e aqui, como a gente está muito perto do Paraguai, o pessoal compra o Sky Gato em massa. Infelizmente, né? Vão aqui do lado. Vão aqui do lado. Uhum. Então a TV ainda existe uma dificuldade. Sempre foi um sonho poder entregar isso para o assinante, mas a gente tem uma dificuldade de colocar isso devido à quantidade de Sky Gato que existe na região. Entendi. Vou pensar mesmo. Tânia, já passou muitas madrugadas aí sem ele, com ele nos rompimentos de fibra, já subindo nas torres? Mas no começo era mais dificultoso. Era muito No mais? começo era bem mais. Na verdade a gente trabalhava na madrugada, né? Era eu e ele na madrugada no começo. Acompanhava ele, né? Sim. Na verdade, a gente sempre foi parceiro, né? Desde Sim, o início, desde o graças início. Que legal. a Deus. Então, tudo os Pô, então projetos, vocês as estavam tardes. juntos nas madrugadas viradas, então, nos clientes? A gente certeza. começou tudo junto, graças a Deus. Às vezes ela falava assim, eu não entendo muito do que você está fazendo, mas vou te fazer companhia. Então vamos ficar aí junto. É importante, né? Que legal esse apoio. E hoje, o que a gente pode esperar? Você já falou das 5 novas cidades, Sim. né? Que vai estar ampliando. Tem uma previsão? 60 dias. Caramba, rápido assim? A intenção é estar com os 2 projetos andando e no máximo 60 dias estar com tudo pronto para organizar marketing, ativações e no segundo semestre iniciar uma nova fase de projetos. Bom, legal. Você tinha os técnicos, você tinha técnico de rádio. Sim, Tá. E você teve a migração para trazer uns caras de fibra. também. Foi difícil? Hoje eu capacito os técnicos nas 2 tecnologias, tanto para rádio quanto fibra. Todos os nossos técnicos têm NR35, têm NR10. Legal. A empresa fornece isso para eles, já não só pela questão de segurança, mas para eles poderem trabalhar nas 2 atividades. E a gente dá o treinamento do Zé Alves, provedor Wireless. Grande Zé Alves. Grande Zé Alves. Grande abraço, Zé. E, então, todo mundo, no decorrer dos primeiros 3 meses, fica capacitado em rádio e daí migra para fibra. Legal. Ou começa na fibra, no caso de algumas pessoas que vieram de fora, já tinha conhecimento de lançamento, e aí passa a aprender rádio e trabalha um pouco com rádio. É bom porque você tem aqui as 2 tecnologias, né? Sim. E o técnico. Isso é bom demais pro técnico, inclusive, né, cara? É bom Sim. demais pro próprio técnico ele conhecer as 2 tecnologias, aprender um pouco de tudo. Sem dúvida. Normalmente o técnico sai com uma bagagem, se ele for para uma outra empresa, muito maior. E normalmente a gente tem conseguido reter bastante talentos e o pessoal tem ficado muitos anos com a gente, o que eu fico feliz. Pô, que legal, eu fico muito feliz mesmo dessa evolução e o crescimento de vocês. Agradeço de coração vocês terem aberto as portas da empresa, né? Para mim, para a Lux da Telecom, para todo mundo que está assistindo também. A história de vocês, além de me inspira muita gente também que, assim como vocês já começaram um dia, está começando hoje, né? Sim. Vai entender que não é fácil, tem dificuldade, tem cliente chato, Sempre tem empresa chata, tem momentos difíceis, né? Mas também tem seus momentos bons, né? Tem que ser uma paixão, é algo que você tem que fazer por gostar mesmo, não faz só pelo dinheiro, porque o dinheiro um dia te estressa.
foca sempre na qualidade, em poder atender com amor, com carinho e dar uma experiência para o usuário que ele fique realmente feliz e que sinta saudades de usar a sua internet quando ele vai para outro lugar. Tanto que hoje a gente pega vários sites como Minha Conexão, nós temos lá 5 estrelas, líder de indicações dos clientes. Que legal! NPerf, líder nacional de hipervelocidade, aparece lá Voxtec. Que legal, Tem vários sites de renome que a gente consegue consultar num teste e ver esses detalhes. Hoje o pessoal mandou para mim um e-mail que Faxinal e as cidades que a gente atende, a gente é primeiro lugar em qualidade de conexão. E se pegar o segundo e o terceiro lugar juntos, chega perto da nossa marca de pontos. O segundo e o terceiro chega perto. Isso, não chega ainda. Então é algo que deixa muito feliz. Isso é o próprio cliente, né, que vai lá e... Isso, o próprio cliente que vai lá, faz a medição, dá a nota dele, ou coloca alguma coisa. A gente tem recebido muitos feedbacks positivos, principalmente de clientes empresariais, Lojas Colombo, Boticário, grandes cooperativas, o Cortez Agrícola, Pastore, que são produtores, grandes produtores, e são referências em até... Dentista, médico. Sim, sim. E vocês atendem todos eles? Todos eles como referência de excelência. Eles falam assim, a gente conseguiu resolver os problemas que nós tínhamos com a internet quando nós assinamos o Voxtec. E alguns clientes vieram do rádio e conseguem dizer para nós a diferença que eles notaram na fibra. Tem assim, grandes empresas, né, para você apresentar como case, para não, cara, olha aqui a nossa base. Aqui, isso. E grandes empresas que confiam principalmente no trabalho de vocês, né? É uma parceria, na verdade. Né? Gente, eu queria agradecer mais uma vez vocês. Obrigado mesmo aí por receber a gente, pelo carinho. A gente vai gravar mais aqui ainda aqui. Fique à vontade, a casa é de vocês. Eu posso pôr aquele menino ali, ó, pra bater a escada? Vamos colocar ele no poste, colocar todos os IPIs nele ali. Claro, com certeza, né? Mostrar um pouco agora do trabalho em campo aí de vocês. Claro, vai ser das caixinhas, das fibras. Né, junto, né? Por favor, alguém vai ter que subir no poste para poder filmar. Aí. Então, gente, obrigado. Valeu. Cláudio, obrigado, hein? Tânia. Obrigado de coração, imagina. mais uma vez. E Lucas, obrigado a você prazer. que assistiu esse vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal aí, pelo amor de Deus. E os contatos da Voxtec vai estar aqui na descrição do vídeo. Tchau. Tchau, tchau.